Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós inauguraremos o nosso curso de questões comentadas da Lei 8429 de 92, a tão importante Lei de Improbidade Administrativa. A proposta, assim como temos para o curso da Lei 9784, Lei 8112, Lei de Licitações, é que nós resolvamos nessa primeira levada 120 questões, são 4 aulas, cada aula sendo resolvida 30 questões, né? Cada aulinha será dividida em 6 blocos de 5, este é o primeiro bloco da nossa aula 1 da Lei 8429 e teremos atualizações até 2019, até junho de 2019, atualizações trimestrais, adicionando mais questões, ou seja, você terá um curso inicial com 120 e atualizações trimestrais. É uma ótima oportunidade de você adquirir um curso de qualidade por apenas R$ 30. Então passe lá no site eleitoralcombruno.com.br, confira o nosso curso e este vídeo é um vídeo em que você pode degustar as nossas discussões. Bom, a primeira questão ela foi cobrada em 2018 pela Banca CESP e diz o seguinte: considerando o entendimento do STJ, então nós temos um entendimento aqui das cortes superiores, isso é fundamental nas provas cobradas pela Banca CESP, né? É claro que FCC não tem essa pegada, mas trabalharemos aqui especialmente questões CESP e FCC. Veja só, o ato de improbidade administrativa, violador do princípio da moralidade, não requer a demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico. Nós temos duas modalidades de dolo quando nós falamos aí de improbidade administrativa. Nós temos um dolo genérico, lato sensu, e temos ainda um dolo específico. Quando nós temos, por exemplo, lesão ao erário, a gente pode observar que quando temos lesão ao erário, admite-se dolo ou culpa, enquanto que para enriquecimento ilícito, violação atentando contra os princípios da administração, admite-se dolo. A questão está dizendo que quando nós temos um ato de improbidade que viola o princípio da moralidade, não requer demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico. E essa afirmação está totalmente correta, segundo entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não precisamos aqui, na violação desse princípio, de princípio específico da moralidade e demais princípios, demonstração específica de dano ou de enriquecimento ilícito. Ou seja, apenas a vontade ela é necessária para a demonstração desse ato de improbidade administrativa. Então, essa questão 2018 ela está corretíssima, conforme o entendimento do próprio STJ. Tá bom? Questão número 2. Essa foi cobrada em 2016 pela banca FCC. Diante de uma hipótese de configuração de ato de improbidade praticado por um servidor público, o terceiro beneficiado em razão daquela atuação. Vamos conceituar algumas informações aqui. Nós temos o que chamaremos de improbidade própria, que é aquela improbidade praticada por um agente público, e as improbidades impróprias, praticadas pelo particular. Nós vamos ter não agentes públicos que poderão ser configurados como ato de improbidade quando esses agentes não públicos concorrerem para o ato de improbidade, quando eles induzirem o ato de improbidade, quando eles forem beneficiários desse ato de improbidade. Então veja que o terceiro beneficiado em razão daquela atuação, letra A, não figura como litisconsorte necessário do servidor público, devendo ser analisada a sua conduta para demonstrar a sua participação para atingimento do resultado. Ok, esse é o entendimento. Então, não há figuração desse terceiro como litisconsorte necessário do servidor público. Esse é o entendimento.
B. Depende da comprovação de enriquecimento ilícito para também ser considerado responsável pelo ato de improbidade e pode figurar no polo passivo da ação judicial respectiva? Não, não há o que se falar em comprovação de enriquecimento ilícito. O que nós temos aqui é aquilo que eu disse. Ele tem que concorrer, ele tem que induzir ou ser beneficiário. Letra C. Pode responder por ato de improbidade independentemente da comprovação de culpa, pois é legalmente considerado agente público? Não. D. Não responde por improbidade, salvo se participou dolosa e ativamente do ato de improbidade na modalidade que causa prejuízo ao erário. Falso, né? Afirmar com toda veemência que ele não responde é incorreto. Figura como litisconsorte necessário do servidor público, já está falso. A gente viu que ele não figura como litisconsorte necessário, que é uma configuração lá do Código de Processo Civil, sofrendo os efeitos do reconhecimento do ato de improbidade, seja em relação ao ato praticado, seja quanto às sanções impostas aos responsáveis. Então, essa letra E está falsa e a única assertiva correta aqui é a letra A. Tudo bem por aqui? Questão 3, essa foi cobrada em 2017. A configuração de ato de improbidade administrativa dependerá necessariamente da existência de dano efetivo ao erário. E aí? Aqui nós temos o entendimento do próprio STJ. Essa afirmação ela está incorreta, né? Então, nós temos o entendimento do STJ, mas também o artigo 21, inciso 1 da nossa Lei 8429. Pegue a sua Lei 8429, vamos abrir aí nesse artigo número 21, inciso 1. Então, artigo 21, inciso 1. Olha só o que ele prevê para nós. Que a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Ok, pessoal? Então, depende necessariamente da existência de dano efetivo ao erário? Não depende. Por isso que a assertiva 3 está incorreta. 4. No que concerne ao alcance objetivo e subjetivo das disposições da lei de improbidade, tem-se que, letra A, abrangem apenas condutas dolosas, exigindo-se para a configuração do ato de improbidade a comprovação de vício de legalidade ou má-fé do agente. Essas palavrinhas apenas, elas são complicadas, né? Vamos lá para a Lei 8429? Vamos fazer a leitura aqui do artigo número 10. Então, peguem a Lei 8429 e façamos a leitura do artigo número 10. Olha só. Constitui ato de improbidade que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Então, no caso da lesão ao erário, admite-se culposa, então não só dolosa. B. Atingem particulares que tenham se beneficiado de forma direta ou indireta da conduta improba. Verdadeiro, falamos isso nas questões anteriores. Letra C. Estabelecem como condição necessária para a caracterização de improbidade o enriquecimento ilícito do agente cumulado com prejuízo à administração? Não necessariamente, não é? Não é característica da improbidade que precisa ter enriquecimento ilícito do agente com prejuízo. Vamos ter situações que nem houve prejuízo à administração. Letra D. Aplicam-se exclusivamente a condutas perpetradas em detrimento de pessoa jurídica de direito público? Não. Se a gente fizer a leitura do artigo 1º da nossa Lei 8429, vocês vão perceber que vão atingir administração direta, indireta, fundacional, empresa incorporada ao patrimônio público, não é? Então, não só as pessoas jurídicas de direito público. E atingem condutas comissivas e omissivas, ambas com responsabilização objetiva? Não. Nós estamos falando aqui de responsabilidade subjetiva e não responsabilização objetiva. A questão número 4, então, gabarito letra B. 5. Essa foi cobrada em 2017, Banca CESP. O servidor público que retardar, ou seja, atrasar, ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente, responderá por improbidade administrativa,
apenas no caso de o ato ter sido praticado por ação ou omissão dolosa. Veja que nós temos aqui um retardamento ou deixar de praticar um ato de ofício. O artigo número 11 da Lei 8429 fala sobre os atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, não é? E nós temos aqui deixar de praticar um ato. Veja, eu estou indo contra o interesse público, não é? Desta forma, o artigo 11, inciso 2, que traz essa conduta, e os atos de improbidade que causam prejuízos, que atentem contra os princípios da administração, eles serão tanto em caso de dolo ou culpa. E aí, pessoal? O que nós temos aqui? Nessa questão 5, lembre-se, dolo ou culpa somente para os atos que causam lesão ao erário. Para os demais, somente dolo. E foi justamente isso que afirmou a questão número 5. Não é? Ação ou omissão dolosa. Então, está certa a questão número 5, segundo o artigo 11, inciso 2 da Lei 8429. Tá certo? A gente, então, encerra o nosso primeiro bloco. Ficou interessado em adquirir o curso? Passe no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já o nosso curso completo, com as aulas, com o cronograma. Me siga no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.